Todo regime totalitário desarma a sua população. Nosso amigo ali, ó. Bem no cantinho ali. Aí. Meu nome é Anderson Cândido, tenho 49 anos e sou advogado. Referente a esse tema, eu não tenho muito conhecimento, tá? Então eu queria até voltar a um tema que foi conversado atrás. Se você quiser fazer uma explanação referente ao seu ponto de vista referente a esse tema... Não, eu acho que é um pouco autoexplicativo e de repente se vier outra pessoa, ela entra também, tá? Mas a ideia basicamente é a seguinte, né? Toda ditadura não permite que a sua população tenha armas por motivos óbvios, né? Independente da ideologia dessa ditadura, né? Então isso é histórico, né? Isso aconteceu e acontece no mundo até hoje, tá? Mas vamos lá, Anderson, o que você queria falar aí? Referente ao tema que era das mulheres, né? Que foi passado. Quando nós falamos referente a armamento, estamos falando da arma de fogo. Sim. Mas acredito que não só referente a violência doméstica, não, mas violência fora de casa, que afeta todo mundo, isso. Criminalidade. Mas a arma não letal, que nem uma... legal. Arma de choque, uma arma de choque, uma gás pimenta. Vamos lá. Não melhoraria essa situação referente para não ter a arma de fogo, ela usaria... Então, qual é a questão, né? Então, por exemplo, vamos pegar as instituições policiais. Elas usam apenas as menos letais, né? Porque não existe arma não letal, né? O próprio gás pimenta, você jogar o suficiente pro cara, o cara pode ter uma parada respiratória, né? Então, a chance disso acontecer é pequena, tá? Então, o mais correto é menos letal. Então, assim, a polícia usa só menos letal? Não. Por quê? Porque em determinadas situações é só a arma de fogo que vai resolver. Mas você tá correto. Então, por exemplo, vamos ver, você tá na rua, tá? Vem um cara te abordar, né? Pega, segura no seu braço, né? Você precisa dar um tiro nele? Não, claro que não necessariamente. Sim. A não ser que você não tenha outra forma de sair daquela situação. Pô, tá sendo arrastada pra algum lugar. Pô, você pega um gásinho pimenta, joga no olhinho dele, né? Isso aí vai te dar tempo pra quê? Pra correr. Agora, se esse cara estiver apontando uma arma pra você, aí não adianta. Tá? Porque não, gás pimenta também, porque se o cara tirar exato. Olha só, tudo. Não existe nada que seja infalível, né? Aquilo que eu falei. Eu já passei por situações reais, né? E assim, em determinados momentos, realmente você olha e fala assim, não, se eu tentar fazer alguma coisa agora, eu tô lascado, né? Por quê? Porque uma arma de fogo ou qualquer outro equipamento de defesa ou segurança, ele nunca vai ser infalível, né? Ele nunca vai funcionar em todas as situações. Mas olha só que coisa maluca, no Brasil não pode. Nem isso as mulheres podem. Tem autorização pra isso. Proibido. É proibido. Tem um gásinho lá de gengibre, um outro não sei do que, mas são muito fracos, né? Aquela maquininha de choque, não acreditem naquilo, tá, meninas? Aquilo lá não funciona. Só assusta, né? Eu uso aquilo lá literalmente para brincar com meu filho. Tá, né? Não funciona referente ao quê? Não funciona... A incapacitação. Imobilizar, incapacitar. Na realidade, se não for um bêbado chato, né, que não seja agressivo ou violento, né, ele pode até recuar. Só que se for contra alguém agressivo, só vai deixar ele mais bravo. Tá? Porque não funciona. O taser é diferente, né? O tipo taser, que é aquele dardo lançado, atinge o sistema nervoso central e trava o cara vai cair no chão enquanto ele tá tomando choque. E assim mesmo, você vê vários vídeos aí na internet, onde pessoas são atingidas e não caem, né? Principalmente quando ela tá drogada. Tá. Né? Então, assim, sou favorável 100%. 100%. Tá? Por quê? Porque é o uso escalonado da força. Sim. Tem determinadas situações, sim, um gás pimenta seria ótimo. Eu acho que deveria ter mesmo. Né? Quanto à arma de fogo, né? A gente tá falando, o marido abusivo. Mas se ela tiver uma arma em casa e o marido sabe que ela tem uma arma em casa, é mais fácil ele atirar nela ou ele toma a arma dela tá e... corretíssimo, não tá errado isso. Não tá errado. Porque não é tá? viável ter. Não, pra uma situação dessa não é. Sim. Né? A não ser, cara, seria uma chance muito pequena. Porque eu falei, ele vai estar com você. Se o caso for, ele vai esperar você estar distraído, ele vai estar esperando você fazendo alguma coisa, né? Eu ia falar, tava esperando você cozinhar, mas vão falar assim, ele é machista, né? Não, eu cozinho mais que minha mulher, inclusive, né? E assim, esperar você dormir, enforca dormindo, né? Quando eu falo arma para mulheres e para pessoas que têm menos capacidade física, mas, né, um cadeirante, por exemplo, né? Se ele for atacado, a chance dele reagir,
né? Ou sequer de fugir, é muito pequena. Difícil. Né? Então, no caso da mulher, se trata exatamente aquilo que eu falei. Então, no caso, porra, pôs o cara pra fora, o cara foi embora, tá ameaçando, né? Um pedaço de papel não vai impedir. Se ele quiser fazer, não vai impedir, né? O cara vai estar tão louco, mesmo que ele saiba, e aí a chance dele ser preso é muito grande, a gente sabe disso, né? A maioria, aliás, mais de 80% dos crimes que são desvendados no Brasil são do tipo passional, porque é fácil de ser desvendado. Só que se o cara estiver disposto a isso, né? Às vezes ele está disposto até a se matar, né? Eu mato essa mulher, não vai ser minha, mas vai ser de ninguém, depois se mata, né? Aí nesses casos sim, porque já há uma separação dos dois, né? Agora, nesse caso que você falou, corretíssimo. Correto? Não é isso que vai solucionar esse problema. Só voltar uma outra coisa, na verdade, assim, legítima defesa, quando a gente fala referente à lei, tá? Código Penal, que a legítima defesa tem que ser proporcional ao agravo. Isso. Né? Você entende que não. Não, eu uso a arma para legítima defesa, como que é o... Não, eu entendo. Não. Porque assim, o senhor falou que o senhor faz jiu-jitsu. Sim. Então, seria uma legítima defesa você Sim. usar o teu jiu-jitsu. Então, não precisaria ter uma arma para usar essa legítima defesa. Não foi isso. Legitimar isso, por exemplo. Não foi isso que eu quis dizer. Então, primeiro que assim, né? O jiu-jitsu ele vai funcionar, por exemplo, talvez contra uma pessoa. Né? Porque é uma luta de chão. Desarmada, né? E desarmada, exatamente. Tá. Né? O cara que vai imaginar que vai fazer igual aquelas coisas de tirar a arma do cara, desmontar, vai tomar um tiro, né? Vai morrer, né? A questão da proporcionalidade, o que quer dizer a proporcionalidade nesse caso? Então, por exemplo, se eu tô na minha casa e eu vejo alguém forçando o meu carro que tá na rua, eu não vou atirar nessa pessoa. Isso é proporcionalidade. Por quê? Porque a minha vida não tá em risco. A vida da minha família não tá em risco. Tanto se você fizer isso, é homicídio. Mas você vai ser preso. Isso é uma coisa entendeu? que o senhor tem em mente, eu também tenho. Por isso que eu falo que nem todo mundo tem. Mas não. Tô vendo. Olha só, quantas pessoas nós temos armadas legalmente hoje no Brasil? É muito, tá? Já passamos de mais de 1 milhão de pessoas. Né? A gente estima aí entre a Polícia Federal e os CACs, né? Que é o atirador, colecionador e coisa, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, fora os policiais, fora pessoas que já tinham arma, fora pessoas que têm armas ilegais, mas não são criminosos. Tá cheio nesse Brasilzão. Né? Você acha que o cara que tá lá no meio do Amazonas, né? Ou no meio do Nordeste, no meio do sertão nordestino, você acha que um cara desse vai conseguir comprar uma arma legalizada? Claro que não. Não vai. Vai ter aquela espingarda de carregar pela boca, que sempre foi comum no Brasil, né? E esses crimes não acontecem. Eventualmente acontece. Para isso que existe uma lei. Porque se a gente for imaginar de proibir coisas porque algo pode acontecer, né? Sendo a exceção, a gente proíbe tudo. Então vamos proibir carro, vamos proibir faca, vamos proibir espeto de churrasco, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas o homem tem arma em casa, aí ele toma umas lá, e aí fica violento e mata a mulher. Então, tá bom, né? Falei, você faz churrasco em casa? Faz? Sim. Faz. Toma uma cervejinha? Sempre. Eu ia falar, você tem cara que gosta de uma cervejinha também, tá? Quantas pessoas você já matou durante um churrasco? Nenhuma, graças a Deus. Nenhuma. Nem matei, nem agredi. Exatamente, entendeu? Então assim, a pessoa fala assim, se eu não vou esfaquear alguém durante o churrasco, eu tô com uma faca na mão, por que eu vou atirar numa pessoa? É claro que eu não vou atirar, né? E se você vai pegar números, dados, né? Você vai ver que a quantidade de armas, né? Registradas, ou seja, armas legais, envolvidas nesse tipo de crime é estatisticamente desprezível. Tá? Não vale nem a pena entrar na conta. Então você entende que são armas ilegais. Armas legais. Né? Tá, armas legais é menor porque, assim, quantidade de crime. Porque olha assim, Anderson, né? Desculpa. Isso. Olha só, Anderson, essa questão da arma legal e da arma ilegal, ela não é bem definida no Brasil, né? Não só no Brasil, na maior parte do mundo. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, não tem registro de arma. Então você vai lá na loja, você faz lá o background check, né? Que é a checagem de antecedentes. Tem lá que você não tem problema histórico de problema mental grave, né? Tem que ser grave. E aí você, depois de 3 dias ou 5 dias, depende do estado, você pegou lá uma arma, né? Você leva essa arma para casa, essa arma não fica registrada no seu nome. Tá? Se você quiser passar para outra pessoa, né? Pode passar. Liberdade, né? Então, o que acontece agora? Vou imaginar que você fosse um cara que tivesse passagem na polícia, que burlasse lá o sistema de checagem e você foi pego com uma arma. Você não vai ser preso porque essa arma não está registrada no seu nome. Você vai ser preso porque você não podia ter uma arma.
todos, você. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jonathan, eu tenho 40 anos, trabalho com e-commerce. Vini, assim, para começar, quando eu leio isso daqui, ó, todo regime totalitário desarma, quer dizer que a arma já estava no posse da população, porque se desarma, só pode já estar armado. Sim, exatamente, certo? Isso, correto. O que para mim é muito estranho, porque eu não acho que a população tá tão armada assim para o regime ser totalitário para desarmar a população. Vamos lá, tá? Perfeito. E eu também acho que assim, é um perigo muito grande a gente colocar como... Porque é isso que chega nos nossos ouvidos. Que seria uma solução. Ah, vamos armar que é uma solução. Quando não é uma solução. Não há um preparo. A gente vê despreparo. E olha que eu sou, assim, uma pessoa que respeita muito a nossa polícia. Mas a gente vê casos de despreparo. Com pessoas que têm acompanhamento. Muito. Pessoas que, sabe, que estão preparadas, se prepararam para isso. Mas, na verdade, quando chega na hora do vamos ver, não tem esse preparo todo. Alguns casos, lógico, não estou aqui generalizando. Claro. A nossa polícia coloca a ordem. Eu cheguei aqui, por exemplo, me sentindo seguro, na medida do possível, porque existe uma ordem colocada pela polícia. Sim. Certo? Então, assim, quando a gente começa a falar sobre totalitarismo, ou então a gente coloca assim, eu quero realmente aproveitar. Tá bom, vai lá. Mas você vai falar. Tudo bem. Então, assim... É que eu não vou poder te responder, entendeu? Então, os vulneráveis, entendeu? Então, assim, você acredita realmente que um número muito alto da população que querem ter esse direito de estar armado, realmente não é algo que vai trazer perigo para os demais? Eu nem tô falando de quem não quer ser armado. Acredito 100%, querido. Sabe por quê? Porque eu sou pai de 3 filhos, eu sou marido. Não tem mais nada nessa vida que eu ame mais que a minha família. Se eu, durante quase 40 anos, estivesse defendendo uma coisa que ia colocá-los em risco, eu seria um psicopata. É simples isso. Não pense a quantidade de vezes que eu me fiz essa pergunta. Na frente do espelho, deitado na cama, né? Principalmente lá atrás, hoje não, né? Mas lá atrás de falar assim, gente, será que eu tô fazendo certo? Né? Aquela que você, não sei se você acredita em Deus, mas assim, que eu orava e falava assim, olha, me mostra a verdade para eu não cometer erros. Sabe, eu tô no caminho certo, é isso mesmo. Eu não tô fazendo um mal para a sociedade, tá? E hoje eu tenho plena convicção que não é questão de eu estar certo, que isso é uma verdade, né? É a busca pela verdade, não é a busca de estar certo, né? Nós não somos nada nesse mundo, a verdade é essa, né? O que a gente às vezes faz é pegar e tentar descobrir a verdade e realmente alguma coisa que funciona. Nisso você está corretíssimo, né? Esse discurso de que vai resolver o problema da criminalidade, isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Não, como eu já falei algumas vezes aqui, nunca foi essa a proposta. Eu não visto uma blusa para acabar com o inverno, eu visto uma blusa para me defender do frio, né? É a mesma coisa, eu vou ter uma arma como eu tenho armas, não é para diminuir a criminalidade, né? Isso não, inclusive não é obrigação nossa, né? O Estado tá formado para isso, para manter pelo menos dentro de níveis aceitáveis. Só colocar um ponto. Quando fala assim, por exemplo, que o pessoal fala assim, não reaja a um... Beleza, ótimo. Um assalto. Ótimo. Você fala, e realmente é verdade, o bandido entende que tem o direito, então, agora de te matar quando vai te assaltar. Justifica o criminoso. Mas eu também acho que a pessoa que não tem preparo psicológico e tem uma arma, ela também entende que eu posso ter uma arma ou logo posso usá-la. Sim, claro. A finalidade de uma arma, ela não é outra a não ser matar uma pessoa. Não, eu tenho armas. Então, em um momento eu tenho armas para esporte, eu tenho colecionismo, não é só isso. Mas não é só, mas a finalidade principal é sim. É que assim, ó, por exemplo, as guerras são resolvidas assim, e foi mais ou menos por aí que as coisas vão se desenvolvendo, as armas vão se desenvolvendo. Sim, é a história da civilização. Não é para fazer carinho no próximo. Então, assim, isso me incomoda bastante por causa da questão psicológica. Por quê? Porque eu posso estar totalmente preparado, mas eu posso estar ao lado e convivendo com pessoas que não estão preparadas. Eu posso ter um descuido e esse descuido causar uma morte. Perfeito. Então, assim, eu acho muito perigoso e tem que ser assim bem... E pena que não dá pra falar mais. Vamos lá. Me chama de novo aqui, gente. Tá obrigado, bom. Valeu. Não deu pra falar nada. Os criminosos se armam independentemente de leis mais ou menos restritivas. Venha, meu filho.
Olá, meu nome é Franklin Andrade, eu sou advogado e tenho 36 anos. Que os criminosos eles se armam independente de leis mais ou menos restritivas. Se essa pessoa ela é um criminoso, né, que atua, isso é verdade. Beleza, obrigado pessoal. Acabou aqui. Entretanto, a proliferação de armas, ela pode fazer com que aquela pessoa que não é criminosa, mas que ela sofre em algum momento um mal injusto, ela utilize a arma e seja condenado como um criminoso. Sim, então, ela se torna um criminoso posteriormente. Exatamente. Né? Se ela, porque digamos que existe um momento gravoso e aquela pessoa, ela, por algum problema, ela quer revidar e tem o acesso às armas, você coloca essa pessoa numa situação que ela pode ser um criminoso naquele momento. Sim, pode. Não que seja uma pessoa que sempre entendi. Ele não é o que a gente chama de criminoso contumaz, né? Você tem os criminosos contumazes, exatamente, que são aqueles que fazem da vida dele uma vida criminal. Sim. E você tem vamos chamar um criminoso eventual, sim, tá? Que é aquele que por uma série de fatores acaba cometendo um crime, né? Normalmente ligado à passionalidade, né? A violenta emoção. Sim. Só que assim, aí eu trago alguns dados interessantes, né? Que nem, claro, por exemplo, tá? Mas eu vou voltar, eu vou responder o seu tema, tá? Mas é uma coisa interessante. Tem um criminalista que eu gosto bastante, americano, chama Snedden. Ele tem alguns livros publicados sobre isso e ele tem uma tese muito boa sobre essa questão, que ele diz o seguinte: não existe crime de momento, não existe crime que não seja minimamente premeditado. Porque ele diz o seguinte: quando acontece um caso desse, né, um homem mata uma mulher mata um homem, acontece também, né, a gente não pode esquecer. Sim. Também, anterior ao ato, essa pessoa pensou: o dia que ela fizer eu mato, o dia que ele fizer de novo eu mato, um dia eu mato. O cara que vai pra rua, briga no trânsito, dá um tiro em alguém, ele não tá pleno. Não é aquele que assim, nossa, nunca imaginei fazendo isso. Eu duvido disso. A pessoa já sai e fala assim: hoje o primeiro que encostar aqui, falar comigo alto, vai se ferrar. Tá? O cara sai dessa predisposição. Aí, agora vamos voltar pro tema que você propôs, né? Pode acontecer? Pode. Tá? Isso é previsível? Não é previsível, né? Na prática, essas ocorrências são significativas? Não são. Não são. Essa é a questão. Entendeu? Então, assim, eu não posso privar milhões de pessoas. Então, vamos lá. Por alguns casos apenas. Apesar deste caso específico, ele não ser significativo, quando nós olhamos para a população carcerária no Brasil, que ela é gigante, quando uma pessoa, um civil, que ele tenha algum grau de vulnerabilidade, não estou falando de graus altos, mas quando ele ingressa no sistema carcerário brasileiro, ainda que ele não seja um criminoso contumaz, as estruturas muitas vezes fazem com que aquela pessoa, quando do retorno à sociedade civil, ela se torne um criminoso contumaz. Haja vista que nós temos as facções, né? E as facções, elas não só congregam pessoas que são criminosos contumazes, mas as facções, elas congregam também pessoas que em algum momento eventualmente cometeram um crime e aquela estrutura, né, da qual ela foi submetida, passa a fazer com que essa pessoa, ela posteriormente seja um criminoso contumaz. E aí o que acontece? No Brasil, muitas vezes, isso faz com que, por exemplo, a nossa estrutura de segurança não consiga adequar todas as ocorrências que nós temos. Porque nós temos uma quantidade de segurança limitada, como o senhor mesmo falou, e a gente tem, algumas vezes, uma proliferação, né, de criminosos. Tá. E eu acredito, e não só eu acredito, mas você tem pesquisas, por exemplo, no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, você tem IPEA, você tem uma série de pesquisas que dizem que quando você tem a proliferação de armas, você tem uma elasticidade, né, de crimes com aquelas armas. Vamos lá. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Com
flexibilização que houve do armamento no governo de Jair Bolsonaro, nós tivemos, por exemplo, em 2023, segundo o governo do DF, né? Isso é um dado do governo do DF, que os crimes que utilizaram armas de CACs, eles aumentaram 745%. 750%. E aí a gente teve também os crimes contra as mulheres, que aumentou em 1.100%. Vamos lá. É importantíssimo, que bom que você levantou essa desgraça dessa reportagem, tá? Porque não foi nem um estudo, foi uma reportagem, né? O que acontece? Olha só, ela é completamente enviesada, né? E eu vou falar por que ela é enviesada. Mas não foi a Polícia Civil que mandou os dados? Foi a Polícia Civil. Mas assim, a mando do governo, né? Mas o governo do DF foi pró-proliferação. Não, foi contra. Ele tá dizendo ali que teve mais crimes envolvendo CACs. Não, então, mas o governo do DF, ele apoiou a proliferação das armas. Não, tudo bem. Mas vamos voltar para esse estudo específico, tá? Eu vou dizer quais são as falhas metodológicas dele. Claro. A primeira coisa, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que você é um CAC. Sim. Tá bom? Aí você não tá armado, mas você saiu daqui, tomou uma cerveja, bateu o carro e alguém se feriu. Crime. Sim. Crime. Então, o Anderson foi preso porque bateu o carro, estava bêbado, dirigindo bêbado, e alguém se machucou, lesão corporal. O Anderson é CAC. O que isso tem a ver? Nada. Se houve esse... Nada, porque não... Então, eu pesquisei, eu fiz esse levantamento. Tá? Eu fiz esse levantamento. Deu 98, alguma coisa dos crimes cometidos. Primeiro, não foram crimes violentos. Aconteceu, como acontece, claro que acontece, né? Policial não comete crime? Comete, né? Pronto, então não é por isso que vai acabar com a polícia, eu acho. Então, mas nesse fato específico, eu acho que sua pesquisa é enviesada, porque o senhor tem livros pro armamento e o dado é da Polícia Civil. Mas eu tô usando os dados da Polícia Civil. O que eu tô contestando é como eles foram trabalhados, como eles foram interpretados. Então eles pegaram todos os tipos de crime, mesmo que não envolvia arma de fogo, pelo fato de ser CAC, falar, 750% no aumento. Mas peraí, vamos imaginar o seguinte: médico, eu sou um médico, tá? E eu mato alguma pessoa. Eu posso dizer que isso tem relação com a medicina? Depende da morte, não. Obviamente que não. Não, mas depende da morte. Não matei o cara no hospital. Tá, né? ok. Não matei o cara no hospital. Não tem nada. Então qual é a relevância eu ser médico nessa situação? Não. Nenhuma. Nesse contexto. Agora, eu fui preso porque eu tinha uma clínica de aborto. Aí sim, porque você é médico, usou da medicina para cometer crimes. Exatamente. Né? E a maioria esmagadora desses CACs, eles não utilizaram nenhuma arma de fogo. Então isso é irrelevante estatisticamente. Eles usaram isso para criar essa sensação de que aumentou. Então, isso, eu acredito que você também pode ser enviesado, porque são dados da Polícia Civil. Então eu particularmente acho Franklin, estranho. Mas eu convido. São dados da Polícia Civil. Sim. Pega essa pesquisa, está disponível. Sim. Pega essa pesquisa e vê por tipo de crime. Sim. Tá? Tem crime de estelionato. O cara é estelionatário e é CAC. E que dá? Se ele não fosse CAC, ele não conseguia cometer o estelionato? Não tem nada a ver. E como a gente tem uma discricionariedade aqui, tá acabando o tempo, eu queria também questionar um pouco sobre o fato do senhor dizer que os regimes totalitários todos... Fizemos um ótimo debate, um debate de ideias, respeitoso, e demonstramos o porquê os armamentos não podem se proliferar dentro da sociedade civil através de pesquisas e de dados empíricos, para que os vulneráveis e a elasticidade não aumente na questão dos crimes de homicídio e crimes odiosos. Lá atrás, olha quem tá tentando vir faz tempo. É você mesmo. Vamos lá, meu querido. Bom, vamos lá. Criminosos se armam independentemente de leis mais ou menos restritivas. Isso. Né? Assim, existe um número alto também, não vou conseguir lembrar aqui de cabeça, mas assim, existe uma arma que entra legalmente, certo? Uhum. E acaba indo pra mão da criminalidade também, certo? Então não seria, talvez, interessante assim, até um pouco um tema que foi passado do monopólio do Estado, porque aí sim seria interessante, porque assim, eu acho que a questão não é só a arma. Eu acho que tem coisas que vêm antes da arma. Por exemplo, educação. Eu acho que começando pela educação, eu acho que
a arma talvez não fosse assim tão... Mas dentro da ideia que nós estamos tratando, que a arma não é para combater, para diminuir a criminalidade, sim para se defender, né? É aquilo que eu sempre falo, eu adoraria morar num país onde eu pudesse ter armas, mas não precisasse ter armas. Tá? A minha paixão, tá, é o colecionismo e o tiro esportivo. Né? Eu sou apaixonado pela história das armas, o que elas contam, por onde elas passaram. Né? Eu adoraria não precisar ter uma arma para me defender. Né? Só que é utópico isso, não tem como alguém imaginar isso no Brasil, tá? Só fazendo esse parênteses para a questão aí de ninguém está dizendo que isso vai solucionar o problema de criminalidade. E a defesa também, eu acho que também... É que não dá para usar a educação para me defender, entendeu? Não, eu entendo isso. Senta aí que eu vou te dar uma aula, vai. Larga essa arma que você tá errado, peraí, eu vou te provar. Então, mas eu acho que, assim... o interessante é poder conseguir fazer com que a população tenha uma consciência para não chegar a tal. Então por isso que eu acho que a educação é super importante, sim. Para que a pessoa não queira ter uma arma. Então, porque assim, cara, vamos lá. Aí você tá me ofendendo, né? Você tá dizendo que eu não sou educado. Não é isso não. O que eu tô dizendo é que talvez as pessoas não estejam preparadas para portar a arma. Para ter outra a coisa, arma. aí não tem nada a ver com educação. Não, tem que ter educação sim, porque a educação eu tô falando para que não precise do uso da arma. Você tá dizendo que o cara que tá no sertão do Nordeste não merece, não pode ter uma arma porque ele não tem educação formal? Não, eu não tô falando isso. Você acabou de falar isso. Não. O que eu tô falando é o seguinte. Mas o resultado disso que você falou foi isso. Então, mas... Cara, eu já ouvi proposta dos nossos, entre aspas, a arma é só pra quem tiver curso superior. Eu quase voei no pescoço dele. Falei, vocês estão malucos? Quem diz que curso superior no Brasil, aliás, no Brasil não, no lugar do mundo, define caráter? Você pegar todos os grandes nazistas que mataram milhões de pessoas, que fizeram as maiores barbaridades do mundo, todos eles tinham curso superior. Né? O curso superior não dá moralidade para alguém. Tá? A questão cultural é diferente, porque cultura é uma coisa, educação é outra. Né? Então se você pegar, eu já tive em comunidades ribeirinhas, ali no Pará, né, perto de Santarém. Já tive em outras comunidades, já tive no sertão nordestino. Cara, todo mundo tem arma. A verdade é essa. É que o governo tem que fingir que ninguém tem, porque senão vai ter que prender a cidade inteira. Tá? E não tem bang-bang, não tem tiroteio. O cara não sabe assinar um nome. Mas a questão não é só ter bang-bang ou não. Até acho que pode não ter bang-bang. Só que assim, existem coisas que acontecem que assim, a gente não pode deixar passar batido, porque a gente coloca sempre assim, mas foi um fato isolado. Foi uma vez ou outra, mas essa vez ou outra resultou em morte de uma pessoa que poderia não estar com essa arma e não cometer esse crime. Ah, beleza. Vou te dar um exemplo. Beleza. Não teve aqui, por exemplo, o caso em São Paulo, que o rapaz da Rota, ele morreu porque o filho tirou a vida de todo mundo e se matou depois. Então, ele teve acesso à arma do pai. Você entendeu? Vamos então, lá, assim... Né? Aí, olha só, aí você já vou te dar um toque. Você usou um exemplo muito ruim, tá? Por quê? Porque a gente tá falando de civil armado e polícia armada, né? Ninguém vai desarmar a polícia. Mas o filho dele não era policial. Não, nem a mulher. Então, a mulher exatamente, era, mas quem que foi que usou a arma? Não foi um policial. Não, então, mas a arma estava lá pelo fato dele ser policial. Ela sempre estaria lá. Sim, mas o que eu tô falando pra você é o seguinte, o paralelo... Mas vamos lá, não, mas eu já entendi. Tinha civis lá que não estavam preparados para se a arma não estivesse lá, esse crime não aconteceria. Né? Em tese, pelo menos. Ou não teria cometido com uma arma de fogo, talvez uma faca. Fica mais difícil, claro, lógico. Sim, exatamente. Um garoto, ok, concordo. Mas assim, e aquela pessoa que se defendeu e salvou a vida da família com aquela arma? Como eu escolho isso? Então, mas assim... Como eu escolho? Não, sim, mas entenda assim... Um dos dois vai ficar impedido. Mas assim... Ou todo mundo fica impedido de se defender. Não, mas você não entende o que eu tô falando é o seguinte, você tá falando de pessoas preparadas. Não, olha só. Uma pessoa despreparada consegue fazer isso? Consegue, cara. Uma pessoa despreparada? Eu vou te falar. Eu acho muito difícil. Você já atirou? Já. Já atirou? Já. Em clube de tiro, já foi, atirou? Não. Ah, então tá. Né? Não, mas deixa eu fazer aqui um parênteses. Videogame não conta. Então, não, é que era aquelas que é tipo simulação e tal. Não tô falando de... Tá. Mas era muito real, viu? Se criou... Não, eu sei. Eu uso pra treinamento, inclusive. certo. Airsoft, né? Sim. O que acontece? Se criou um mito muito grande em cima da questão da arma de fogo, né? Como se ela fosse uma coisa extremamente complicada, né? Extremamente difícil, que precisa de um treinamento, precisa ser um super-humano. Isso não é verdade. Né? Eu sou instrutor de tiro já há quase 10 anos. Né? A maior parte dos meus alunos foram pessoas, né? Muitas mulheres, né? Foram pessoas que nunca tinham atirado, né? E você percebe que é muito fácil, tecnicamente falando, você ensinar uma pessoa a minimamente usar uma arma, em especial um revólver, por exemplo. Aí a gente vai dividir duas coisas. Uma coisa é portar essa arma, outra coisa é ter essa arma em casa, ok?
inicialmente eu não vou discordar, tá? Que para portar essa arma na rua deve haver uma exigência, nem que seja uma autoexigência, né, de maior preparo técnico para isso, tá? Beleza, sem discussão. Concordamos. Até porque as situações vão ser muito complicadas, Sim, né? Você vai ter exatamente. que ter. Eu passei por um arrastão aqui em São Paulo, quando a gente morava aqui, em Pinheiros ali. Eu estava armado, né? E eu não reagi, por quê? Porque não era o momento, né? Eu cometi uma série de erros, inclusive eu estava de costas pro salão, né? Eram 2 caras armados, o restaurante cheio, né? Até então os caras estavam bem tranquilos, assim, você percebia que os caras não iam barbarizar, né? E a opção foi essa. Ok, tem que ter essa sensibilidade? Tem. É difícil, né? Tem como se preparar para isso? Tem, né? Agora vamos imaginar o que é o mais comum, uma arma dentro de casa, né? Sim. O brasileiro está sim preparado para ter armas de fogo. Me provem o contrário.